Cumprimentando a todos, declaro aberta a nossa última sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nossa última de 2011. E, como de praxe, dar aos eminentes pares a ata da sessão anterior, se há necessidade de leitura, alguma consideração, posso considerar aprovada. Então, aprovada se encontra. Não há pedido de preferência, nada, então vamos partir pela nossa pauta. O processo número 1, 13.347/2011, trata-se de agravo de instrumento em agravante Jaime Luiz Muraro e agravado a União Procuradoria da Fazenda Nacional. Anotado o parecer pelo provimento do agravo, na sessão anterior, o doutor relator, Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, proveu o agravo. O primeiro vogal, Dr. Pedro Francisco da Silva, pediu vista. Os demais colegas, segundo, terceiro, quarto e quinto vogais, aguardam o voto vista. Com a palavra ao doutor primeiro vogal. Senhor presidente, eminentes pares, digno representante do Ministério Público Eleitoral, senhores advogados e demais pessoas presentes, servidores desta casa, pedi vista dos autos para sanar algumas dúvidas que me ocorreram acerca da condenação do ora agravante em multa eleitoral em decisão do juízo da 19ª Zona Eleitoral no processo 138/2008. Tratava-se de uma prestação de contas do Comitê Financeiro Único dos Democratas nas eleições municipais de 2008 em Tangará da Serra, nos moldes da resolução número 22.715 de 2008 do TSE. Na instrução do feito, o juízo eleitoral identificou graves indícios de que o doador Jaime Luiz Muraro, pessoa física, tinha infringido o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9504 de 97, ou seja, que teria efetuado doação ao comitê em montante superior a 10% dos seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior. Cabia ao juiz eleitoral, diante de tais indícios, remeter cópia ao Ministério Público Eleitoral para que se intentasse, a competente representação eleitoral por descumprimento da legislação, tratando-se de doação acima do limite legal, nos moldes do artigo 96 da Lei das Eleições. Assim, no âmbito de uma representação eleitoral por doação acima do limite legal, em que figurasse como réu a pessoa física de Jaime Luiz Muraro, seria possível a condenação deste nas sanções legais cabíveis, exatamente a multa eleitoral prevista no parágrafo 3º do artigo 21 das Leis das Eleições. Entretanto, ao arrepio da legislação, o juiz eleitoral decidiu pela condenação da pessoa física Jaime Luiz Muraro em multa eleitoral por doação acima do limite legal no bojo do próprio processo de prestação de contas do Comitê Financeiro Único do DEM, processo este em que não era parte sequer interessado o cidadão Jaime Luiz Muraro. Ora, a condenação em multa eleitoral de pessoa física, candidato, doador, etc., por qualquer motivo, exige representação eleitoral, uma ação judicial em que seja dada oportunidade de defesa ao representado, em atenção aos postulados do contraditório e ampla defesa. Não há previsão legal de aplicação de multa a doador, seja pessoa física ou jurídica, em autos de processo de prestação de contas de Comitê Financeiro Único. Com essas breves considerações, é de se acompanhar o relator do presente agravo de instrumento, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão do juiz eleitoral, que rejeitou a exceção de pré-executividade, a qual busca exatamente apontar a nulidade do título executivo impingido ao agravante. De fato, a certidão de dívida ativa decorre de sentença judicial nula de pleno direito, onde se aplicou uma sanção eleitoral, a multa, a um cidadão que não era parte, nem autor, nem réu, nem terceiro, em processo de prestação de contas de Comitê Financeiro Único, e ressalte que em nenhum momento desta ação foi intimado para se manifestar na lide, em manifesta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa inerentes aos processos administrativos e judiciais. Por último, lembro que na exceção de pré-executividade é indispensável que a matéria invocada seja de ordem pública e suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, além de ser indispensável também que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada no STJ. Ambos os requisitos estão preenchidos no objeto
na objeção de não executividade oferecida pelo ora agravante junto à instância de piso, razão pela qual, com essas considerações, acompanho o voto do eminente relator. É como voto, senhor presidente. Provendo também o agravo de instrumento, doutor André Luiz Andrade Posetti, como vota Vossa Excelência? De acordo com o relator, Excelência. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota Vossa Excelência? Foi com o relator. Doutor Sebastião Rui Almeida, como vota Vossa De Excelência? acordo, Excelência. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como vota Vossa Excelência? De acordo com o O relator. Tribunal, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento nos termos do voto do relator, a decisão em consonância com o parecer ministerial. E vossa relatoria, doutor Jorge, o número 2 da pauta, o processo 19.757/2011, trata-se de feito de prestação de contas anual do partido da causa operária, exercício 2010. O requerente é a coordenadoria e nosso controle interno, parecer pela declaração das contas como não prestadas. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de matéria comum e sem nenhuma complexidade. O partido não prestou contas. A coordenadoria de controle interno informou. A diretoria-geral desse tribunal oficiou ao diretório do partido da causa operária a omissão do diretório. Foi notificado pelo ofício 103/2011, de acordo com a certidão de folhas 18 verso, e a douta Procuradoria Regional Eleitoral requereu que sejam declaradas não prestadas as contas do partido. É o relatório. Doutor Procurador. Mantido o parecer escrito, retorno-lhe a palavra. Eu estou declarando não prestadas as contas do Partido da Causa Operária. O único problema aqui é que não foi possível intimar o diretório, porque ele não tem nem sequer representante legal aqui no Estado. Então foi oficiado ao diretório nacional a respeito da omissão, e eu estou declarando não prestadas e mandando informar novamente, oficiar novamente o partido a nível nacional a respeito dessa omissão, e também o Tribunal Superior Eleitoral informando para fins de suspensão do repasse de cotas de fundo partidário enquanto durar a omissão. É como voto. O Tribunal está de acordo? Alguma consideração? Desculpa, divergência. O Tribunal, por unanimidade, declarou como não prestadas as contas do Partido da Causa Operária no exercício de 2010, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, o processo número 3093/2011, um recurso eleitoral em prestação de contas anual do partido político do PT de General Carneiro, exercício 2010. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido é o Partido dos Trabalhadores de General Carneiro, parecer pelo provimento do recurso para que as contas sejam desaprovadas e suspensos os repasses ao fundo partidário. Com a palavra, excelência. Como anunciado, trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância contra a decisão do juízo da 47ª Zona Eleitoral, que aprovou contas com ressalvas. Partido dos Trabalhadores PT relativas ao exercício 2010 do município de General Carneiro. A analista responsável pela análise das contas opinou pela sua aprovação com ressalvas em função de sua apresentação intempestiva. O Ministério Público de primeira instância manifestou-se pela desaprovação das contas sob o argumento de que o partido não exibiu os livros obrigatórios de área e razão encadernados e com folhas numeradas, nem abriu conta corrente, obrigação da qual não se exime com a ausência de movimentação de recursos financeiros. Por fim, requereu a reforma da decisão guerreada, pleiteando a desaprovação das contas. Devidamente notificado a respeito do recurso, o membro do Ministério Público Eleitoral, a respeito do recurso do Ministério Público Eleitoral, o representante partidário silenciou-se. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para serem desaprovadas as contas e suspensos os repasses do fundo partidário a que a agremiação teria direito nos anos seguintes ao transjulgado. É o relatório. Relatório, parecer oral. Mantido e escrito. Retorno-lhe a palavra. Igreja Tribunal, aqui temos um caso em que o fundamento da decisão é a não apresentação dos livros encadernados, numerados, como eram feitos na forma antiga, mas a legislação regente autorizou os livros de forma
eletrônica, né? Então, esse fundamento, inclusive, é afastado pelo próprio doutor Procurador Regional Eleitoral. Restaria, então, o único fundamento de abertura da conta, no que eu vou ler aqui. Por outro lado, o recorrente sustenta que a ausência de abertura de conta bancária constitui falha grave, caracterizando ofensa ao artigo 4º da Resolução 21.841/2004, que estabelece que as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuados por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado diretamente na conta do partido político. No julgamento de processos de prestação de contas, o posicionamento desse relator tem sido pela desaprovação em caso de ausência de abertura de conta bancária. Por outro lado, o presente processo traz um diferencial consistente no fato de se tratar de um diretório municipal pequeno, num município pequeníssimo, aliado à constatação de inexistência de arrecadação e de realização de despesas. Eu não vou nem ler, essa é a questão. General Carneiro, nós vimos esses dias aí, num outro julgamento, me parece que tem cerca de 5 mil habitantes, e o diretório teria recolhido R$200 para pagamento dos serviços contábeis. Então, seguindo já a posição desse tribunal, nesse caso nós temos flexibilizado essa exigência legal, e eu estou, por isso e com esses fundamentos, aprovando as contas com ressalvas, em dissonância com o parecer ministerial. É como voto. Voto, doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, realmente nós votamos essa mesma matéria, esse mesmo assunto, acho que a semana passada, inclusive eu fui relator de um, o doutor Pedro foi de 2. E eu não tenho dúvida nenhuma em acompanhar integralmente o voto do relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? Acompanhe o senhor relator. Doutor André Luiz Andrade Posetti, como vota? Na íntegra com o relator, excelente. Desembargador Gerson Ferreira Paes, como vota? Com o relator. Relator, doutor Sebastião Arruda. Com o relator, O tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso interposto nos termos do voto do relator. Decisão em dissonância com o parecer. Relatoria do doutor André Luiz Andrade Posetti. Vossa Excelência é o relator do 68172/2011. Assunto: veiculação de propaganda partidária via sessões de rádio e TV, primeiro trimestre de 2012, do Partido Republicano Brasileiro. Antônio Severino de Brito, presidente do PRB Mato Grosso, é o requerente. O parecer pelo deferimento das inserções. Com a palavra, senhores. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador, cuida-se de pedido de horário gratuito para veiculação das emissoras de rádio e televisão do Estado de Mato Grosso no primeiro semestre do ano de 2012, de propaganda partidária em forma de inserções, formulado pelo Partido Republicano Brasileiro. A seção de análise técnico-processual informa que o partido requerente atendeu aos requisitos da Resolução TSE 20.034/97, com exceção daquele previsto no artigo 57, inciso 1, a linha B, da Lei 9.096/95. Juntou o calendário das inserções no primeiro semestre de 2012 para as emissoras de rádio e televisão. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo deferimento do pedido. É o relatório, senhor presidente. Parecer oral. Ratificado o escrito. Senhor presidente, eminentes pares, o PRB, a informação de número 238/2009, da seção de análise técnico-processual, não deixa dúvidas de que os autos foram devidamente instruídos pelo Partido Republicano Brasileiro, PRB, na forma estabelecida pela sobredita resolução. O voto está disponibilizado para vossas excelências e, posto isto, verifico que restou comprovado que o requerente atendeu aos requisitos necessários ao reconhecimento do direito à transmissão de inserções nas emissoras de rádio e televisão de Mato Grosso no primeiro semestre de 2012, estando o processo devidamente instruído conforme a norma legal supracitada. Voto pelo deferimento do pedido formulado pelo PRB nos moldes do calendário elaborado pela Secretaria Judiciária deste tribunal. É como voto, excelência. Bom, reunidos os requisitos, o tribunal está de acordo ou divergência? Nenhuma divergência, né? Então, o tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de inserções, conforme o voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, doutor André Luiz, o processo 5, processo número 498-466-2010, prestação de contas de candidato a deputado estadual do PT, eleições 2010. Requerente Vera Lúcia Pereira Araújo. Parecer pela desaprovação das contas, com a palavra.
Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de prestação de contas da candidata Vera Lúcia Pereira Araújo, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PT nas eleições gerais de 2010. A requerente apresentou prestação de contas tempestivamente, na data de 1/11/2010, nos termos do artigo 26 caput da Resolução 23.217. Em relatório preliminar, a CCIA apontou determinadas irregularidades a serem sanadas. Devidamente intimada, a requerente apresentou tempestivamente prestação de contas retificadora, as folhas 53 a 120. Em relatório conclusivo, a CCIA manifesta-se pela aprovação das contas. Em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional opina pela desaprovação das contas apresentadas. É o relatório, senhor presidente. Parecer. Mantido escrito com palavra. Eminentes pares, compulsando os autos, verifica-se que a candidata Vera Lúcia Pereira Araújo, ao apresentar a prestação de contas retificadora, juntou documentos hábeis a comprovar as doações estimáveis em dinheiro, dentre as quais notas fiscais, contrato de comodato de automóvel, termos de doação, os quais vieram acompanhados dos recibos dos doadores sem a devida assinatura. Em análise detida esses expedientes, entendo que se trata de impropriedade meramente formal e não macula a comprovação da origem da arrecadação em apreço. Colaciono entendimento dessa Corte no Acórdão 18.699, prestação de contas da relatoria do eminente desembargador Rui Ramos Ribeiro, nesse sentido. Ainda no que tange à ausência de apresentação da guia de depósito de sobras financeiras de campanha, considerando o valor da retirada de R$ 116,20, bastante irrisório quando comparado à totalidade dos gastos realizados, entendo que revela uma irregularidade que não tem o condão de comprometer a aprovação das contas. E posto isto, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei 12.034/2009, em consonância com o parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal, aprova com ressalvas a prestação de contas da candidata Vera Lúcia Araújo, referente ao pleito de 2010. É como vota, excelência. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota? Vossa Excelência. Voto com o doutor relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, como vota Vossa De Excelência? acordo, excelência. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como De vota acordo, Vossa coronel. Excelência? Doutor Samuel Franco Dalia Júnior, De como vota acordo. Vossa Excelência? Doutor Pedro Francisco da Silva, como De vota? acordo. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da requerente nos termos do voto do relator. O parecer é pela desaprovação das contas. Também da relatoria do excelentíssimo senhor doutor André Luiz de Andrade Posetti, o sexto da pauta, o processo 12774-2010, agravo de instrumento com liminar, agravante Marília Ferraz Souza Salles e agravado ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pela extinção do recurso sem julgamento do mérito ante ausência superveniente de interesse recursal. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Marília Ferraz de Souza Salles, candidata eleita ao cargo de vice-prefeita do município de Rondonópolis, contra a decisão interlocutória proferida pelo juiz da 45ª Zona Eleitoral, o qual indeferiu o pedido de extinção sem resolução do mérito da representação número 142/2008, ajuizada pelo Parquê de primeiro grau em desfavor da agravante. Sustenta a agravante que a representação eleitoral deve ser extinta sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 4º e 6º do CPC, isto porque, ao aviso da agravante, o Parquê Eleitoral não tem atribuição de investigar matéria eleitoral em sede de inquérito civil, o que torna ilícitas as provas ali coligidas. Em petição, a agravante juntou aos autos cópia da sentença que julgou em procedência o pedido, proferida nos autos da citada representação, transitada em julgado em maio de 2010. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela extinção do recurso sem o julgamento do mérito. É o breve relatório. Parecer? Mantido. Escrito. Com a palavra. Trata-se de agravo de instrumento petrado por Marília, visando suspender a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de extinção sem a resolução do mérito. Todavia, conforme a certidão emitida pelo cartório da 45ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, fora prolatada a sentença de mérito naqueles autos,
tendo inclusive ocorrido o seu trânsito em julgado, para agravante em 28 de maio e para o Ministério Público em 31 de maio de 2010. Desta forma, resta patente a perda do objeto do recurso sob exame, uma vez que inexiste a razão ou causa de pedir, fazendo desaparecer, por consequência, o interesse processual. Com essas considerações, voto em consonância com a douta Procuradoria Regional Eleitoral pela extinção do feito, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 267 do CPC, aplicando subsidiariamente nessa esfera. É como voto, excelência. Uma divergência, tribunal, tudo de acordo? Tribunal por unanimidade, então, julgou extinto o recurso sem julgamento do mérito ante a ausência superveniente de interesse recursal. Decisão em consonância com o parecer. Sétimo da pauta, o excelentíssimo senhor Dr. Jorge Tadeu Luiz Rodrigues, processo número 45.907/2011, agravo regimental em mandado de segurança com pedido de liminar. Agravante é uma auxiliadora Martins da Cunha, e não anotado aqui parecer, a questão é agravo regimental, evidentemente, com a palavra do doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ser sintético até no relatório. Trata-se de um mandado de segurança em que é uma auxiliadora Martins da Cunha pediu em medida liminar que ela fosse lotada provisoriamente em algum cartório, algum departamento da Justiça Eleitoral aqui em Cuiabá, sendo ela do interior. Então, Jorge, só interrompendo Vossa Excelência, é contra a presidência do tribunal, não? Esse agravo regimental é feito contra... É contra Vossa Excelência, senhor presidente, Então, vou passar a palavra ao... melhor. Apesar de que eu... Gesso Ferreira Paz, né? Tá. Preside. Bom, anuncio o julgamento do processo número 45.907/2011, agravo regimental em mandado de segurança, pedido de liminar, deferimento, requerimento de lotação provisória, cartório eleitoral da capital, na sede do TRE Mato Grosso. Agravante é uma auxiliadora Martins da Cunha, relator, excelentíssimo senhor Dr. Jorge Tadeu Luiz Rodrigues, que tem a palavra. Então, como eu ia dizendo, a servidora entrou com esse mandado de segurança pleiteando uma remoção para essa capital porque ela precisava de tratamento de saúde. Havia um pedido administrativo que estava em trâmite e eu indeferi a medida liminar, até porque não havia nos autos ainda uma perícia declarando a necessidade desse tratamento e que eu entendia, inclusive, que se fosse o caso de fisioterapia, devia haver cidades mais próximas do local onde ela estava lotada. E aí, com esses fundamentos, eu indeferi. Mas determinei que o órgão técnico, os senhores peritos da Justiça Eleitoral, apresentasse um laudo atestando a necessidade desse tratamento. E indeferi a liminar com essa providência. Nesse ínterim, no dia 13, mais precisamente, nós deferimos o pedido dela administrativamente, de lotação provisória na 54ª Zona Eleitoral, ou então em outro cartório aqui de Cuiabá, caso a necessidade de serviço justificasse tal medida. Então esse é basicamente o relatório. Ela está se insurgindo contra a decisão monocrática de indeferimento da medida liminar, e eu trouxe então para apreciar aqui, até porque, adiantando, eu entendo que já decaiu o objeto, porque nós deferimos o pedido que ela pretendia liminarmente administrativamente. Então, o voto é nesse sentido, é simples. Estou julgando prejudicado o presente recurso porque ela já obteve a pretensão dela, que ela pretendia liminarmente. Estou adiantando, inclusive, a decisão. Dr. Jorge Tadeu, o voto está julgando prejudicado? Sim, estou julgando prejudicado por perda de objeto. Não, porque é o que ela recorreu da decisão da liminar, né? Ainda vou julgar o mérito.
porque a pretensão dela é que ela seja lotada definitivamente. E o que nós estamos analisando aqui, tão somente, é a medida liminar. Medida liminar, né? Eu consulto a corte se há algum voto dissidente. Se não, concluo o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso nos termos do voto do relator. É a conclusão. Devolvo a palavra ao senhor presidente. O oitavo, então, da pauta. Processo número 483825, embargos, declaração e prestação de contas de candidato. Embargante Weiner Neves de Freitas, da relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Pedro Francisco da Silva. Quem passa a palavra? Senhor presidente, este embargo declaratório é um daqueles em que a parte alega omissão, contradição, mas no fundo pretende rediscutir o julgado. E então eu faço dessas considerações do meu relatório e já adiantando que o meu voto é no sentido de rejeitar os embargos em razão dessa circunstância. Nem houve parecer, né? Então não tem infringência, não teve parecer, né? Não houve parecer. Então, já relatado e já julgado como desprovidos, alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator. Os feitos judiciais de hoje estão encerrados. Passemos aos administrativos, né? Primeiro é o nono da pauta, processo número 60026-2011, pedido de providência que define e regulamenta os atos cartorários a serem praticados pela Secretaria Judiciária do TRE-MT. É uma proposta de alteração da Resolução 801-2011, referente à regulamentação dos atos cartorários a serem praticados pela Secretaria. Ela está especial. É importante ressaltar a necessidade de adequação dessa resolução à Lei 12.322, de 2010, que alterou o artigo 544 da Lei Instrumental Civil. Nesse sentido, a Secretaria Judiciária da LESU noticiou a providência por meio de expediente protocolo 36.188.011, a decisão da lavra do ministro Marcelo Ribeiro, que nos autos do processo administrativo 1446/83, Distrito Federal, afirmou entendimento a respeito da possibilidade de aplicação do citado dispositivo no âmbito dessa justiça especializada, no que concerne a interposição de agravo de decisão obstativa de recurso especial, mantendo-se, todavia, o prazo recursal de 3 dias, conforme previsto no Código Eleitoral. Assim, a Secretaria Judiciária deverá proceder de ofício o processamento do agravo nos próprios autos, inclusive realizando as intimações necessárias conforme o texto incerto no subitem 9.11 da minuta anexa. Exposto, considerando as informações lançadas nos autos, eu estou por acolher a proposição formulada pela Secretaria Judiciária e submetendo à apreciação de Vossas Excelências a minuta da resolução, ponderando pela sua aprovação. E determino que a Secretaria Judiciária publique as alterações de forma consolidada com a resolução TRE-MT número 801/2011. Não sei se os colegas tiveram a oportunidade de verificar, se tem alguma manifestação, se posso declarar aprovado. E assim sendo, ao subsequente. Subsequente, o 10º da pauta, processo número 69386/2011, sessão da servidora Maria Aparecida Vilela Bueno ao TRE de Tocantins. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins é o requerente, o desembargador Marco Vilas Boas. Hoje é nosso presidente dos tribunais, os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, salvo engano. Eu atendi, estou votando no sentido de se deferir até o dia 31 de agosto de 2012, porque atendi a servidora Maria Aparecida Vilela Bueno, e ela tem sérios problemas de saúde e não tem como ser amparada por parentes aqui em Cuiabá, porque aqui reside sozinha. E pelo que vi dos atestados e dos pareceres que estavam lá, tanto quanto constrangedor, ela realmente necessita dessa sessão que foi solicitada pelo presidente do tribunal lá de Tocantins, e de modo que eu estou deferindo. Até há uma possível permuta a ser feita no final do primeiro semestre,
de um servidor que é daqui de Cuiabá e que provavelmente virá no lugar dela. Então eu estou, com razão até humanitária, estou deferindo a sessão que foi solicitada pelo Marco Vilas Boas, presidente daquele tribunal. Se todos estiverem de acordo, não há irregularidade nenhuma. Então, assim, aprovado. Aqui o 11º da pauta é o processo 61.325/2011, um processo administrativo de designação de juiz para jurisdicionar a 22ª Zona Eleitoral lá em Sinop. Eu transformei o julgamento em diligência porque, ao observar as informações da Corregedoria Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, um dos candidatos que estão ali concorrendo, o doutor Mirko Vicenço Gianotti, ao que parece, usufruiu licenças por tratamento de saúde que não estão bem especificados, né? Seria ele, pela normatização do TSE, o que está com mais tempo fora da jurisdição eleitoral. Então, teoricamente, teria ele, embora não tenha o melhor desempenho na Justiça Estadual, consoante as informações da Corregedoria. Como teve esse aspecto noticiado de que usufruiu Sua Excelência, ao que parece, por mais de 100 dias de licença médica, pelo menos é assim que dá a entender dos autos, eu resolvi transformar o julgamento em diligência para que a Corregedoria pudesse nos informar, porque nada pior num ano eleitoral, né, sermos surpreendidos com o juiz titular da Zona Eleitoral e tratamento de saúde, e teríamos, evidentemente, que lançar mão de outro colega que não está acompanhando todo aquele processo desde o começo, especialmente do ano 2011. Né? Então, eu transformei o julgamento temporariamente em diligência para que a Corregedoria pudesse nos informar e trago aos senhores, eu permiti que ao doutor Mário Augusto Machado, juiz de direito que é da 20ª Zona Eleitoral, permanecesse até a deliberação desse pleno, até que isso fosse resolvido e ele ficasse à frente da Zona Eleitoral. Porque nós não teríamos outro lá, o outro juiz, doutor Paulo Martini, não está com possibilidades e então nós estaríamos sem juiz. Então, eu estou trazendo a de referendo, né? Foi assim que normatizei desta corte para que pudesse os senhores tomar conhecimento e pudessem julgar. Todos estão de acordo? Mais nenhum? Não tem mais nenhum julgamento nessa data, eu apenas quero me referir um pouco aos colegas e aos servidores e a toda a população matogrossense em especial, das atividades desse nosso tribunal durante 2011, bem sucinto, nada demorado. E começaria aos senhores, dedicados, companheiros e membros desse Tribunal Regional Eleitoral. Hoje é a nossa última sessão de 2011. Como companheiro que sou, gostaria apenas de lembrar e ressaltar o esforço para se alcançar ao menos o cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça, relatando: quanto à meta número 1, 2011, de criar unidade de gerenciamento de projetos nos tribunais para auxiliar a implantação da gestão estratégica, essa meta foi cumprida no dia 30 de maio de 2011, com a edição da portaria número 235 de 2011. Quanto à meta número 3, também deste ano, julgar quantidade igual de processos de conhecimento distribuídos em 2010 e parcela do estoque com acompanhamento mensal. Esta meta foi cumprida em primeiro grau. Até 30 de 11 de 2011, os processos distribuídos em estoque eram de 1.919 e foram julgados 2.211 processos. Em segundo grau, até 30 de 11 de 2011, os processos distribuídos em estoque, 316, os processos julgados, 497. A meta número 4 do Conselho: implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao público sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer espaços públicos. Foi cumprido em 27 de junho de 2006, quando a presidência assinou parceria com a Secretaria de Educação para implantar o programa do voto consciente. A meta número 6 do CNJ: disponibilizar nos sites dos tribunais regionais eleitorais até dezembro de 2011 o sistema de planejamento integrado das eleições. Foi cumprido no dia 7 de 12 de 2011, com a aprovação por esse Tribunal Pleno do Planejamento Integrado das Eleições de 2012 e disponibilização na internet e intranet.
A meta número 7 do CNJ, implantar e divulgar carta de serviço da Justiça Eleitoral em 100% das unidades judiciárias de primeiro grau em 2011, cumprindo em 14 de 12 de 2011 com aprovação pelo Pleno e divulgação na internet e entrevista da presidência com a imprensa. Além do cumprimento de tais metas, colho da oportunidade para também relatar as principais administrações administrativas e judiciais, remanejamentos, e inauguramos os cartórios da 32ª Zona Eleitoral de Sinop e a 5ª Zona Eleitoral de Nova Mutum. Organizamos uma nova estrutura de armazenamento de urnas, o Memorial da Justiça Eleitoral, atualizamos o Manual de Procedimentos Cartorários, criamos o Gabinete de Gestão Integrada das Eleições, adotamos o fax virtual para agilizar os trâmites dos processos judiciais, mudanças de cartórios para prédios com melhores condições físicas e estruturais de trabalho, encontro preparatório das eleições de 2012, criação da seção de orientação e apoios às zonas eleitorais, criação de regras claras para a locomoção, reforma e construção de cartórios eleitorais, normatização do uso dos carros oficiais, realização da biometria em 7 municípios, delegação aos secretários de diversos atos administrativos e à Secretaria Judiciária, atos processuais ordinatórios e cartorários para celeridade aos trâmites das ações, fórum de representantes das zonas eleitorais, redução da burocracia nos pagamentos de contas de água, energia, aluguel e dos cartórios eleitorais, publicação do planejamento integrado das eleições e carta de serviços ao cidadão, licitação de obras dos cartórios de Barra do Garças e Rondonópolis, entre outros avanços, implantação do e-pleno, garantindo maior agilidade e transparência das sessões plenárias, promoção de parceria com a SEDUC e desenvolvimento do projeto Voto Consciente junto aos jovens das escolas públicas de Cuiabá e Várzea Grande. Foram autuados 239 processos cuja relatoria coube a presidência, foram autuados e distribuídos 920 processos aos membros deste regional, julgados monocraticamente 194 processos e proferidas 21 decisões liminares, lavrados 615 acordos até dia 13 de 12 deste ano e apreciados em sessão plenária 241 processos administrativos até o dia 13 de 12. Foram realizadas 86 sessões plenárias e registrados 61 recursos especiais. Foram feitos 650 atendimentos formais e informais a partes e ou advogados. E foram emitidas 1.690 certidões pela Secretaria Judiciária. Eu só tenho a agradecer aos companheiros aqui do nosso Tribunal Regional Eleitoral, aos servidores que sempre estão conosco a qualquer hora do dia, da noite, qualquer que seja o dia. E estamos encerrando, né, o nosso ano, encerrando as nossas sessões, e só lembraria, né, que na época do Natal, lá em Belém, nenhum albergue abriu as portas para a Sagrada Família, e o menino Jesus nasceu numa pobre gruta, deitada numa manjedoura coberta de palhas e aquecido pelo calor de um boi e de um asno. Que o Natal, mas que Jesus seja o paintbrush para colorir o nosso sorriso e que assim sigamos reconhecidos por toda a sociedade matogrossense. E, portanto, para que possamos sorrir sim, já que o maior prazer do julgador e todos aqueles que atuam, especialmente a magistratura e o Ministério Público, é proporcionado, esse prazer é proporcionado pelo reconhecimento do jurisdicionado. Acho que nada mais especial do que os jurisdicionados reconhecerem os nossos trabalhos, como tem reconhecido em 2010 e especialmente 2010 e 2011, não tirando, evidentemente, o mérito de outras composições. Mas, para mim, o maior prazer que nós temos é o jurisdicionado nos reconhecer como julgadores, no sentido mais amplo possível. De modo que é assim que gostaria de encerrar a nossa sessão, o nosso ano, né? E desejando, evidentemente, a todos o especial Natal, especial Ano Novo, e que 2012 venha do mesmo jeito que quiser, porque nós estaremos prontos para conseguir seguir, né? Se quiserem fazer uso da palavra, é o momento, senão nós podemos encerrar. Agradeço a todos, então, os presentes servidores, senhores presentes, sessão encerrada. Deu graças, né?